Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. Quem está falando aqui é Miguel e eu queria aqui falar mais a respeito da crise dos vistos, né? Então, na conjuntura de janeiro de 2026, nós fomos surpreendidos negativamente com os Estados Unidos suspendendo o processo de visto para 75 países, dentre os quais o Brasil está envolvido, né? Ou seja, 75 países estão no cantinho do pensamento, estão de castiguinho e o Brasil é um deles. Depois, passou-se 2 dias, né, desde essa decisão e agora nós temos mais ou menos uma noção mais exata de como as coisas serão conduzidas. Vou falar um pouco disso aqui, mas também eu quero dar algumas sugestões para você, né? Você quer se mudar para os Estados Unidos? Quais são alguns caminhos aí aceitáveis, viáveis, como você pode se comportar diante desse problema. Muita gente está falando que não tem problema nenhum, que nada mudou porque o jogo segue e tudo mais, mas é claro que algum nível de problema existe, né? E é esse tipo de situação aqui que eu quero atualizar para vocês. Quem de fato está com um problema mais sério, para quem as coisas não mudou tanto e tudo mais, então vamos falar um pouco disso. Bom, o que nós sabemos até agora? Nós sabemos que de fato nada mudou para quem vai tentar visto temporário, ou também conhecido como visto de não imigrante. Então, visto de turista, visto de estudante, vistos de trabalhador não imigrante, ou seja, visto de trabalho que tem ali um vencimento, né, tem uma validade, nada mudou para esse tipo de gente mesmo, tá? Então você, visto L, visto O, se você já conhece, né, já sabe mais ou menos aí os critérios acerca desse visto, de fato nada mudou. Agora, o que mudou era para quem estava pleiteando o Green Card de maneira consular. Então, o que é maneira consular? É quem está pleiteando o Green Card do seu país de origem, né? Não está nos Estados Unidos, mas está pleiteando um Green Card. E para isso, né, você manda uma petição, a petição vai para os Estados Unidos julga a petição, se ela for procedente, né, se ela for aprovada a sua petição, aí você entra numa fase consular. E aí, resumindo aqui, você espera, né, uma data para você fazer uma entrevista consular, como se fosse entrevista para qualquer outro visto. E aí eles aprovam o seu visto, podem negar o seu visto, ou eles podem te colocar em um processo administrativo. E é justamente aqui que eu quero entrar na atualização que nós temos. O Departamento de Estado já emitiu aí o documento um pouco mais detalhado e orientou os consulados mundo afora a fazer o quê? Continuar agendando entrevista normalmente para os 75 países e tudo mais. Então, o brasileiro que já está aí esperando uma entrevista vai ter o agendamento da entrevista, vai ter a sua entrevista e tudo mais, vai fazer exame médico, tudo aquilo ali. Porém, no momento da entrevista, pode-se entender que ou o visto vai ser negado ou vai entrar em processo administrativo, né? Portanto, aí que está o problema. As pessoas que vão ser mais negativamente afetadas serão as pessoas que estão para fazer entrevista a partir do dia 21 de janeiro. Aí, de fato, essas pessoas aí estão numa situação bem chata mesmo. Porque o que antes, né, as pessoas esperam tantos anos aí, inclusive, né, porque o processo é B1, é B2, demora. E aí as pessoas esperam na fila ali para uma entrevista, e aí chega na entrevista e descobre que não vai resolver, a pessoa ainda não vai sair daquele limbo, né, que ela está. Então, de fato, é uma situação bem chata. E agora, para você que vai começar, eu de fato entendo que nada mudou mesmo, até porque do momento que você vai mandar a sua petição até você fazer uma entrevista, provavelmente aí tudo já passou e tudo mais. Então, de fato, nada mudou para você nesse sentido. Para quem vai começar ainda, ou para quem acabou de entrar no Visa Bulletin, né? Ou seja, para quem acabou de se habilitar para uma entrevista, como a fila de espera está tão grande, talvez seja aí o melhor dos cenários. Ou seja, você está com o seu visto aprovado, sua petição, né? O seu I-140 está aprovado, mas você ainda vai demorar um tempinho para você ter a sua entrevista ali, vai demorar alguns meses, né, para você ter a sua entrevista. Então, provavelmente, quando você tiver com a sua entrevista agendada, espera-se, né, vamos assim orar para que
tudo isso já tenha passado. Então aí você vai ter o curso normal das coisas mesmo. Não dá para saber quanto tempo isso vai durar, mas é temporário, porque eles estão falando que eles precisam suspender justamente para entender melhor como eles vão avaliar se os imigrantes que estão indo para os Estados Unidos vão ser um fardo público, né, para o pagador de imposto americano ou não. Não é do perfil brasileiro, tá? O brasileiro que vai para os Estados Unidos, ele não tem esse perfil de abusar dos programas sociais, abusar dos almoços grátis que existem, né, dos programas de bem-estar social, aquela coisa toda. Não é muito do perfil brasileiro. De fato, o brasileiro que vai para os Estados Unidos realmente vai agregando, vai trabalhando e tudo mais. Então, talvez eles vão colocar isso aí na balança, ou talvez não sei, né? Mas eu estou dando aqui palpite, eu estou entrando aqui agora no âmbito da conjectura. E aí, mas como eu falei, tem outras nacionalidades que estão aí no radar dos Estados Unidos agora. Tem se falado muito aí no caso dos escândalos da Somália, né? Principalmente lá no estado de Minnesota, que de fato tem ocorrido aí alguns escândalos, né, de desvio de ajuda financeira e tudo mais. Então, na verdade, tudo isso aí foi meio que engatilhado por isso aí, por esses escândalos aí, principalmente no estado de Minnesota lá, do pessoal da Somália, né, das creches e tudo mais. Então, não vou entrar aqui em detalhes, depois se quiser você procura aí escândalos de creche, Somália, Minnesota e tudo mais. Agora, o que eu recomendo para você? Se você, diante de tudo isso aí, primeiro, recomendo, se você quer ir para os Estados Unidos e não deu os seus primeiros passos, dê os primeiros passos, tá? Porque demora. Se você não quer ter que se preocupar com essa suspensão, tem alguns caminhos. Um é você tirar visto temporário, né? Então, se você qualifica para visto O, visto L, tira esse visto aí, por quê? Porque você pode trabalhar nos Estados Unidos e são visto que você pode ficar aí em longa permanência. O visto O, por exemplo, você pode renovar quantas vezes você quiser. Né? Ele dura 3 anos e aí você passou 3 anos, você pode renovar por mais 3 anos, depois por mais 3 anos, mais 3 anos, mais 3 anos, até para sempre. Né? O visto L, você pode renovar, você pode ficar nos Estados Unidos até 7 anos como beneficiário do visto L. Depois, você, dando tudo certo, você pode transformar esse visto num green card. Ou você pode fazer um ajuste de status, né, do visto L para um visto de green card também. Tem spam me ligando aqui. E aí, para esse tipo de procedimento, nada mudou. Tá? Ajuste de status. Você estando nos Estados Unidos, quer fazer troca de visto ou quer fazer ajuste de status, nada mudou para você nesse sentido. Então, para você que quer ir para os Estados Unidos num prazo mais curto, né, a melhor opção é o visto de não imigrante, seja visto de trabalho ou visto de não trabalho. Né? Outra situação também, uma outra coisa que você pode observar e pode considerar para você, são os outros países, né? Principalmente os países aí nos quais você consegue uma naturalização de forma mais sumária. Eu estou falando aqui do Chile, estou falando do Paraguai, que são países aqui na América do Sul que você consegue se legalizar e tudo mais, e migrar também, né, para esses países. E muita gente está feliz, né, muitos brasileiros estão felizes no Paraguai, estão felizes no Chile, e esses países você consegue até mesmo nacionalizar também com um curto prazo, vamos dizer assim. Curto prazo não, né? Mas eu acho que eu não confirmei essa informação, depois você faça aí as suas pesquisas, mas eu acho que o Chile você consegue passaporte chileno com cerca de 1 ano, mais ou menos, com residência permanente no Chile. No Paraguai talvez não seja tão diferente. Outros países também que são muito comuns de brasileiros terem nacionalidade: Portugal, Espanha, Itália. Né? Se você quer ir para os Estados Unidos e você sabe que você qualifica, ou talvez você já tenha nacionalidade para esses países, você pode usufruir dessa nacionalidade para você entrar com o seu processo de green card normalmente, tá? E nada vai mudar, nem mesmo na entrevista. Então, essas são algumas das possibilidades, tá? Está sendo muito visado ultimamente a migração para a Espanha, né? Eu mesmo considerei isso para mim, porque a Espanha você tem lá os seus caminhos para tirar o seu título de residência, né? Você tirar ali o seu green card espanhol, vamos dizer assim,
E aí, com 2 anos de título de residência, com 2 anos de residência legal na Espanha, você qualifica para entrar com o seu processo de cidadania espanhola. Então dá para dizer aí que com 3 anos morando na Espanha, que é um país bom, né, vamos dizer assim, tem os seus problemas, né, tem os seus problemas também de imigração, está aumentando a criminalidade, claro que tem, mas né, criminalidade Brasil e criminalidade Espanha você nem se compara, né. Tem também ali, eles têm também ali a questão dos impostos, não é tão amigável com relação a imposto, não é tão amigável também com relação a contribuição para assistência social, essas coisas, mas você já consegue mudar sim sua realidade, você já consegue viver de forma mais tranquila, fora o seu passaporte espanhol, que você consegue adquirir aí, sei lá, com uns 2 anos e meio, 3 anos morando na Espanha. Então, esses são alguns caminhos que você pode considerar para você. E de novo, né? Se você ainda está no meio do seu processo para os Estados Unidos, ou se você acabou de entrar no Visa Bulletin e ainda vai demorar um pouco para você fazer a sua entrevista lá no Rio de Janeiro, pode ser que no momento que seja o seu caso, isso aí tudo já passou e aí tudo vai seguir normalmente. Se você consegue ir para os Estados Unidos com um visto de não imigrante e pretende, quem sabe, fazer um ajuste de status por lá e dar uma entrada no ajuste de status por lá, é também um caminho possível e viável, né? Muito cuidado, porque geralmente não é uma boa escolha você ir com visto de estudante, por mais que o visto de estudante você também, enquanto você está matriculado e pagando a mensalidade e tendo presença na escola que você está matriculado, você consegue fazer, né, ficar por anos nos Estados Unidos como estudante. Consegue, mas é muito difícil você trabalhar legalmente como estudante. É possível, mas é difícil. E também você vai ter essas despesas aí, né, de mensalidade com escola, né, o tuition, né, você vai ter que pagar tuition, você vai ter que pagar e tudo isso aí mostrando que você não está trabalhando, né? Você vai ter que pagar também todas as suas despesas lá nos Estados Unidos e sem estar trabalhando, né? Ou você talvez tenha aí uma aposentadoria, uma renda passiva, sei lá. Consegue, mas é difícil, né, de demonstrar tudo isso aí. Ou então você vai ter que trabalhar escondido, né? Bom, agora, né, a gente tem uma visão mais exata do que está acontecendo, tá? Não dá para saber quando isso vai durar, mas vai começar dia 21 de janeiro, isso que nós sabemos, né? Quem vai fazer a entrevista, a meu ver, quem vai fazer a entrevista depois do dia 21 de janeiro que está na pior situação de tudo isso aí. Então, para quem ainda vai começar, não está tão ruim assim, né? Como começou, como inicialmente achava que estaria. Para quem ainda está acabou de receber a welcome letter do NVC, ou que acabou de entrar, né? Acabou de ficar current no Visa Bulletin, também não ficou tão desfavorável, porque pode ser que no momento da sua entrevista tudo isso já tenha passado. E para quem tem um outro passaporte também, de um país que não está no cantinho do pensamento dos Estados Unidos, também não está tão ruim. Na verdade, nada mudou também. As pessoas podem usar esse passaporte normalmente. E aí você tem esses caminhos aí. Talvez você queira considerar, se você não quer se preocupar com isso, talvez você queira considerar Paraguai, Chile, Espanha, Portugal, Itália, né, como uma outra nacionalidade que você possa obter. E aí você consegue viver a sua vida, né, viver o curso migratório rumo aos Estados Unidos normalmente. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, se foi útil, convido você a deixar aqui a sua curtida. Compartilhe para quem você sabe que vai se interessar ou que possa ser útil essa informação aqui desse vídeo. E inscreva-se no canal para que esse trabalho informativo aqui continue. E também não só informativo, né, mas de solidarização, da gente até mesmo compartilhar, estar junto nesse momento que é um momento chato mesmo, assim, pro processo migratório. Não quero ser aquela pessoa não realista que vai falar assim, tá tudo maravilhoso, nada muda e tudo mais, segue o jogo normalmente. Não, o jogo não segue normalmente, eu não posso falar isso, principalmente para quem vai marcar a entrevista agora. Então, é o meu caso, né, no sentido, minha entrevista ainda está longe, mas é justamente a fase que eu estou agora, no meu processo EB2NW. Estou aguardando a entrevista consular. O documentary complete, já estou current no Visa Bulletin, mas ainda demora, porque eu acabei de entrar no Visa Bulletin e eu entrei recentemente. Então, no meu caso, eu acho que talvez seja aí um caso não tão desfavorável, porque provavelmente quando chegar na minha vez de fazer a entrevista, isso aí já tenha passado. Assim espero, né?
Mas se não for o caso, também se não tiver passado, eu sempre gosto de pensar que quem toma conta da minha vida é Deus, é Jesus Cristo, e Ele sabe o que é melhor para mim. Então é amém para tudo, né? Deus fazendo, Deus não fazendo, como diz o louvor, né? Eu adoro pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. E então justamente para isso. Eu quero que esse canal sirva para esse intuito, né? Tanto de solidarização, como para saber que tem gente também na mesma jornada aí, e compartilhando dos mesmos sentimentos. Um abraço, até o próximo vídeo.